Jujutsu Kaisen Zero, a psicologia de Okutsu Yuta. O mangá Jujutsu Kaisen Zero é dividido em 4 capítulos, mas neste vídeo eu vou apenas falar do capítulo 1. Então se você for daqueles ou daquelas que não assiste nem aos trailers ou teasers porque não gosta de spoilers, eu aconselho você a voltar apenas depois de ter assistido ao filme. Mas para você, curioso ou curiosa, que gostaria de compreender a história de Yuta pelas lentes da psicologia, este vídeo é para você. Oi, meu nome é Lídia, sou psicóloga e estudo a psicologia dos personagens de filmes e séries da Marvel, da DC, dos animes, séries no geral, inclusive doramas. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Nina e Helena são as minhas telespectadoras, então de vez em quando eu interajo com elas durante o vídeo. Me avisa aqui nos comentários se você quiser uma análise psicológica completa do personagem Yuta depois do lançamento do filme ou de outros personagens de Jujutsu Kaisen. Aqui era pra ter uma intro, mas como ninguém liga pra isso, vamos direto ao que interessa. Pois bem, Okutsu Yuta é um jovem de 16 anos. Eita, tu já vai falando a história de Yuta sem falar antes de Jujutsu Kaisen, do que se trata e tudo mais. Quem tá assistindo esse vídeo com certeza já leu ou assistiu Jujutsu Kaisen. Helena mesmo não faz a menor ideia. Merci. Vai em frente. Obrigada, eu vou ser breve. Então, Jujutsu Kaisen é o nome do anime que Lídia tá falando e em japonês significa Batalhas de Feiticeiro. Então, a história fala de um mundo onde existe magia, mas somente os feiticeiros sabem disso e eles são responsáveis por retirar as maldições das pessoas amaldiçoadas. Então, existem escolas de magia com alunos e professores, existem os vilões que utilizam essa magia de maneira bem questionáveis e tudo mais. Então, no anime, o personagem principal é Yuji Itadori, mas o filme, que será lançado amanhã, tem como protagonista Okutsu Yuta, que é justamente o personagem que Lídia vai falar. Excelente resumo, obrigada. Então, Jujutsu Kaisen Zero fala de Yuta, um jovem de 16 anos que parecia ter uma vida tranquila até os seus 10 anos de idade. Ele tem uma melhor amiga chamada Orimoto Rika e no seu aniversário de 10 anos recebe um anel dela de presente e naquele momento ambos prometem se casar quando forem mais velhos. Contudo, pouco tempo depois, tristemente, Rika sofre um grave acidente de carro e falece. E pior ainda, Yuta presencia a cena terrível. Nesse momento, ele acredita que ele foi amaldiçoado por ela e desde então anda com essa maldição chamada Rika-chan, que é o nome da sua amiga, de nível especial. Infelizmente, a tristeza não acaba por aí. Yuta sempre sofreu bullying na escola e parece ter o transtorno depressivo maior, a depressão profunda, e já a gente vai falar mais sobre isso. Um dia na escola, uns 4 valentões, que sempre mexiam com Yuta, fazendo bullying com ele, forçaram demais a barra e a maldição Rika-chan, de Yuta, se manifestou e feriu gravemente os agressores. Vale ressaltar que essa maldição sempre protege Yuta, mas acaba machucando exageradamente todos aqueles próximos a ele. Depois desse dia que Yuta quase matou os 4 alunos, ele tentou suicídio, mas foi impedido pela Rika-chan, a maldição que sempre protege ele. O garoto ia ser executado, mas foi salvo pelo ícone Gojo Satoru, que acaba se tornando seu professor da Escola Técnica de Magia. Então, primeiramente, falemos do trauma e da depressão de Yuta. Como falei no episódio 3, analisando Batman, o trauma é um acontecimento na vida de um sujeito que, devido à sua intensidade, impede uma reação adequada, produzindo transtornos no psiquismo. Sabemos que os primeiros anos de vida do ser humano são os anos nos quais ocorre o maior desenvolvimento físico e mental, e o sujeito está sob fortes influências ambientais, tanto positivas quanto negativas. É como se fosse uma esponjinha. Então imagina Yuta com 10 anos de idade, muito feliz, com a sua melhor amiga, e de uma hora para outra a perde, de uma das piores maneiras possíveis. Existem infinitos jeitos, modos de reagir quando o indivíduo perde alguém que ama subitamente para a morte. E uma delas é justamente se afastando das pessoas com medo de se magoar novamente caso a pessoa venha a partir. Que é exatamente o que acontece com Yuta. Mas esse sentimento dele se exacerba ainda mais porque ele tem uma maldição que literalmente pode machucar as pessoas próximas a ele. Então isso só reforça o comportamento de Yuta, chamado de isolamento social, que é um dos fatores presentes na depressão.
De acordo com o DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o transtorno depressivo maior se caracteriza pela presença de 5 dos sintomas que eu vou citar, ou mais, no período recorrente de 2 semanas no mínimo, e representa uma mudança em relação ao funcionamento anterior. Sendo esses sintomas: humor depressivo na maior parte do dia, quase todos os dias, conforme indicado por relato subjetivo, né? Então a pessoa fala que se sente triste, se sente vazio, se sente desesperançosa, ou por observação feita por outras pessoas. A pessoa nota que, poxa, essa pessoa está chorosa, está com ânimo para baixo, etc. E uma observação que o livro traz é que em crianças e adolescentes pode ser humor irritável. Além do humor deprimido, tem também a acentuada diminuição de interesse ou prazer em todas ou quase as atividades na maior parte do dia, quase todos os dias, alterações de peso e sono significativas, fadiga ou perda de energia quase todos os dias, sentimentos de inutilidade ou culpa excessiva e inapropriada, capacidade diminuída para pensar ou indecisão quase todos os dias, dentre vários outros sintomas. E de fato encontramos tudo isso no personagem Yuta. Não vai achar que isso foi seu diagnóstico de depressão não, tá bom? Até porque existem inúmeros fatores para poder se fechar um diagnóstico que não vem nem aqui ao caso. Então o que eu posso dizer é que se você sente que tem esses sintomas, busque ajuda psicológica e ou médica. Porque cada caso é um caso, cada pessoa tem sua singularidade. Ok? Ademais, os fatores de risco do transtorno depressivo maior são o temperamento, o ambiente e fatores genéticos e fisiológicos. Quanto a esses últimos, não tem como a gente saber, porque no primeiro capítulo nada se sabe sobre a família de Yuta. Mas em relação ao temperamento, no livro se fala de afetividade negativa e a gente consegue perceber isso em Yuta, porque ele está sempre em estado de alerta, né, sob extrema tensão, estresse e angústia. Quanto ao ambiente, no livro fala: eventos estressantes na vida são bem reconhecidos como principiantes de episódios depressivos maiores, que é exatamente o que acontece com Yuta quando ele presencia a cena terrível da morte violenta da sua melhor amiga. Além dessas questões de trauma e de depressão, a história também fala das emoções negativas. No mangá e no anime é explicado que as maldições advêm dos sentimentos negativos emanados pelos seres humanos. Mas não se fala que ter sentimentos negativos é algo puramente ruim e que precisa ser banido, como muitas vezes pode se interpretar. Ou ainda que os sentimentos negativos devem existir para que os bons sejam valorizados. A história exalta que, se você foca apenas nos sentimentos negativos, no rancor, na mágoa, no ódio, isso lhe trará tudo menos felicidade. Ou seja, essa narrativa ela nos ensina que os acontecimentos ruins fazem parte da vida, assim como as emoções e sentimentos negativos que a gente sente, né? Eles fazem parte da nossa experiência do viver. Mas é uma escolha permanecer na dor, assim como é uma escolha pedir ajuda e querer melhorar. Isso é retratado na fala da Maki, que é a colega de Yuta, quando ela diz pra ele: Você faz essa cara como se quisesse dizer, sou uma boa pessoa. Isso me irrita. Por que você está fingindo ser a vítima? Mesmo quando essa maldição protege você. Você sempre viveu a vida sem preocupação, não é? Não vá achando que irá passar fácil aqui na Escola Técnica de Magia, sem ter um objetivo em mente. Eu interpreto isso como chega de vitimização. Você sofreu imensamente, certo? Mas você pretende passar o resto da sua vida assim? Agora está na hora de fazer escolhas, começando com qual o seu objetivo. E mais lá na frente no mangá, ainda no capítulo 1, claro, ela volta a falar. Okutsu, fale com honestidade. Por que você veio para a escola de magia? O que você quer fazer? O que você quer fazer? Qual o seu objetivo? E agora eu pergunto pra você. Você tem um objetivo de vida? Um sonho? Algo que traga sentido à sua existência? Parece balela, mas não é. Muito pelo contrário. E chegamos então ao último tópico do vídeo, que é a logoterapia. A logoterapia é uma modalidade criada pelo psicólogo Viktor Frankl, que foi professor de neurologia e psiquiatria na Universidade de Viena e professor da logoterapia na Universidade Internacional da Califórnia. Mas o mais interessante é que ele era judeu, que sobreviveu aos campos de concentração e narra sua experiência terrível nas obras publicadas, inclusive no livro Em Busca de Sentido. No livro, ele explica que a busca de sentido na vida da pessoa é a principal força motivadora do ser humano. Em suas palavras,
A busca do indivíduo por o sentido é a motivação primária em sua vida, e não uma racionalização secundária de impulsos instintivos. Esse sentido é exclusivo e específico, uma vez que precisa e pode ser cumprido somente por aquela determinada pessoa. Somente então esse sentido assume uma importância que satisfará sua própria vontade de sentir. Isso resume o que vemos na história de Yuta e todos os protagonistas de anime no geral. Eles passam por momentos traumáticos, se veem desamparados diante da dor do existir, mas graças a alguma experiência de vida, e no caso de Yuta, o encontro com seu mentor Gojo Satoru e de tudo que se desdobra depois disso, ele encontra um propósito de vida e luta com todas as suas forças para atingir. E essa história diz respeito a todos nós. Claro que a gente abstrai, o fato da magia, de ser um anime, etc, etc. Mas o fundamento e a mensagem da história diz respeito a todos nós. Nós nascemos seres humanos extremamente fragilizados, a gente não sabe andar, a gente não sabe falar, a gente não sabe por que a gente está aqui. A gente se pergunta isso e a gente é o único animal que consegue racionalizar de por que a gente está aqui, o que a gente veio fazer. Então, o sentido da vida é algo fundamental para você continuar a existir, né? Você pode ter nunca parado para pensar sobre isso, de fato, mas com certeza se você não desistiu até agora, porque ou tem alguma coisa muito firme e bem estabilizada, ou você ainda está no processo. Mas a partir do momento que você cria um sentido para a sua existência, você começa a passar a viver a sua vida enquanto protagonista da sua história, enquanto aquela pessoa que assume as responsabilidades, assume suas vitórias, assume suas dores. E é justamente a partir daí que a história de Yuta e a aventura de Yuta começa. Por hoje é só, agora você está mais inteligente do que alguns minutos atrás. Lembra de curtir o vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho para saber quando é que tem conteúdo novo e compartilhar esse vídeo com aquele amigo ou aquela amiga que você sabe que gosta desse tipo de conteúdo. Boa semana para você e até o próximo vídeo.